Agora eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Melhor do que saber para onde ir, o que quer? Eu peguei férias e fiz meu cronograma, né? Semana passada eu estava no Rio de Janeiro. Hoje estou aqui, semana que vem vou estar em Curitiba. Mas melhor do que saber para onde você quer ir, o que quer? Oi? Chegar, né? Se preparar. Eu vou mudar um pouco a palavra no caso, que ele quase acertou, né? Você saber para onde você quer ir, não saber como chegar lá, resolve alguma coisa? Não. Então, quer dizer, você tem que saber onde você quer ir, tem que saber como chegar, né? E tem que chegar lá, né? Senão não tem como, né? Eu me lembro quando, assim que eu saí de Curitiba e fui para São Paulo, eu mudei-me para lá como diretor do Departamento de Assistência Social e fiz meu cronograma, né? Na primeira semana, aí coloquei algumas igrejas para visitar e chegou na semana assim, mas como que eu vou chegar lá, né? Lá tem a rodoviária do Tietê e a rodoviária da Barra Funda, né? Mas será que eu vou para Barra Funda ou vou para o Tietê, né? Aí eu ia para o Tietê, eu falei, não, irmão, tu não vai chegar lá, tu tem que ir pela Barra Funda. Então, quer dizer, se nós não sabemos como chegar, não resolve nada, né? E eu creio que todos nós estamos aqui com um propósito de um dia morar com Cristo para a eternidade. Estou mentindo? É isso, nosso propósito é esse. Se nós não tivéssemos esse propósito, nós não estaríamos aqui, né? A irmã teria resistido à tentação e teria ficado em casa, né? Foi a irmã que falou que de manhã cedo pensou em ficar na cama, né? E realmente estava convidativo, né? Aquela garoa, aquela chuvinha assim no telhado, aquele barulhinho da chuva caindo, né? Nas goteiras da telha, quentinho, debaixo da coberta. Quem não sentiu vontade de ficar em casa, né? Mas a força maior de ter um encontro com Cristo que prevaleceu. Então, quer dizer, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque temos um pensamento, temos uma vontade, um objetivo na vida. E esse objetivo que deve nos motivar. Quando nós perdemos essa motivação, a pessoa não tem sentido. Eu me lembro de uma experiência que eu escutei do irmão Elias Souza. Quando ele dava aula em Criciúma, diz que ele veio de Curitiba. Ele veio de Curitiba e quando chegou aqui perto de Balneário Camboriú, ele encontrou um andarilho, né, na 101, vindo sentido oposto, vindo sentido a Curitiba. Diz que ele foi lá, passou o final de semana em Criciúma, fez o que ele tinha que fazer lá e voltou. E quando ele chegou, ele passou pelo mesmo andarilho, já para cima de Joinville um pouco. Diz que ele parou, ele disse, vou oferecer uma carona para esse camarada, né? Parou, disse que ofereceu uma carona, disse, você não quer uma carona? E a pessoa, não quero, muito obrigado. Por que ele não aceitou? A motivação dele era caminhar, era andar. Quer dizer, ele ia chegar mais cedo no destino para voltar de novo, que geralmente os andarilhos fazem isso, né? Eu vou lá, fico um tempo, depois volto de novo. Então, era o que motivava ele, era caminhar. Então, a nossa caminhada, a nossa jornada na Terra, nesse mundo, deve ter uma motivação. Deve ter uma motivação. E essa motivação que deve nos levarmos a caminhar rumo ao céu. O texto que foi lido para a base da nossa oração, quem lembra? O que diz lá? Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Que bênção, né? Enoque foi um exemplo assim de pessoas. Tem pouca coisa escrita sobre Enoque, né? Mas o que tem sobre Enoque são palavras motivadoras. Eu me lembro que muitas das vezes eu citei essa frase, que eu não cito mais, né? Mas eu citei assim, graças a Deus, que Deus colocou, que Jesus falou assim, Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Quem já não citou isso? Eu dizia, que, graças a Deus que Deus colocava que era Davi, né? Eu dizia assim, mas já pensou se Deus coloca assim, Enoque é o homem segundo o coração de Deus? Na verdade, porque de Enoque nós não encontramos nenhum problema assim espiritual, um problema, não é isso? Não é verdade? Ou encontrar, eu nunca encontrei.
E de Davi nós encontramos ainda até os nossos dias de hoje, né? Falhas, foi errante como nós, né? Paulo, né? Um exemplo, né? de personagem cristão, de pessoas de evangelismo, né? Paulo foi o que mais escreveu no Novo Testamento, foi Paulo, né? Mas ele teve defeitos, ele mesmo dizia, miserável homem que sou, né? Ele dizia, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero eu estou pronto a fazer, né? Então, a vida dessas pessoas, muitas vezes, traz-nos conforto. Mas Enoque, não temos nada disso. Por isso que nós, muitas vezes, pensamos, quem foi Enoque, né? Quem foi Enoque? Eu queria que nós meditássemos no livro de Gênesis, que fala um pouco sobre Enoque. Enoque diz no capítulo 5, mostra a genealogia, né, até o nascimento de Enoque, ou até o nascimento de Noé. E se nós fizermos a contagem, diz que nasceu Enoque, Enoque teve um filho chamado Matusalém, ou Matusalém, né, que algumas versões mudam um pouco o nome, mas é a mesma pessoa, só a questão de tradução. E diz que quando ele teve seu filho, o que aconteceu na vida de Enoque? O que aconteceu na vida de Enoque? E a própria Bíblia diz, né? Diz que Enoque teve um filho e andou com Deus 300 anos, né? Então, quer dizer, depois que ele teve seu filho, ele compreendeu, né, o que era o amor de Deus, e agora ele disse, não, esse Deus é maravilhoso, né? Essa semana lá no Rio, eu estava conversando com um jovem, e eu disse assim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu amo Deus, né? Porque esse Deus é maravilhoso, Deus é algo assim, não tem palavra para expressar o quanto Deus é bom por nós. E Enoque entendeu isso na prática, no que Deus era para ele quando ele teve seu filho. Daí Matusalém teve Lameque, e Lameque teve Noé. Agora, por que eu queria trazer isso para nós? Olha só, reflitam. Quem já fez as contas de Enoque até Noé? Quando nós fizemos as contas de Enoque até Noé, Enoque foi transladado 60 anos antes do nascimento de Noé. Então, eles foram quase que parceiros, né, na época de período. 60 anos para uma pessoa que vive 900 é alguma coisa? Para nós hoje é uma vida, né? Que a média, vamos botar a média de 80 anos, né? 70, 80 anos, é muito tempo. Mas para 900 anos não é nada, irmãos. 60 anos para quem vive 900 é uma coisa que você falar 5 anos. Estou errado? 5, 6 anos, no máximo 10, eu acho que se chegar a isso, né? Não fiz essas contas de porcentagem, mas... Oi? Não chega a 10, é verdade, não chega a 10. Então, nós vimos que o período que Enoque viveu e Noé foram quase que parecidos. Se teve uma mudança, foi pouca coisa. O que eu queria trazer para nós? Porque existe um texto que está escrito em Mateus, capítulo 24. Eu queria que os irmãos lessem. Uns podem ler para nós. Mateus, capítulo 24, verso 37. Por que eu fiz essas contas? Olha só. Quem achou, pode ler. Olha só. Como que será na vinda de Jesus? Como foi nos dias de Noé. Então, eu queria trazer essa reflexão. Se nós dissermos que, usarmos o texto no literal, e dizer que quando Cristo voltar vai estar igual nos dias de Noé, como vivia os dias de Enoque? Era diferente dos nossos dias? Não era diferente. Então, quando nós refletirmos isso e olharmos isso, eu queria ler um texto da Pena Inspirada e queria que os irmãos prestassem bem atenção. Olha só. Meditação Matinal de 1962, página 276. A vida e o caráter de Enoque, que era tão santo que foi transladado ao céu sem ver a morte, representa, o que acontece? Ele representa os que precisam ser a vida e o caráter de todos. Se, como Enoque, eles deverem ser transladados quando Cristo vier.
Sua vida era o que pode ser a vida de toda pessoa, uma vez que se una inteiramente a Deus. Então, a vida de quem que representa o povo que está vivendo nos últimos dias, que irá ver Jesus vindo nas nuvens? A vida de Enoque. Então, não é a vida a vida de Davi. Ou é a vida de Davi? Não, não é a vida de Davi. É a vida de Enoque. Aí a gente começa a ficar preocupado, não começa? Mas diz que pode, olha só. Sua vida era o que pode ser a vida de toda pessoa, uma vez que se una inteiramente a Deus. Então, Deus não está pedindo algo impossível, está? Não, Ele diz que pode ser a vida minha e a sua vida, a vida de Enoque. Olha só o texto. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 6, verso 5, diz que e viu o Senhor que a maldade do homem, como era? Multiplicado grandemente. E diz que a imaginação do homem, como é que era? Má continuamente. E os pensamentos do seu coração era só má. Essa era a condição do ser humano. Esses dias eu estava numa reunião, não lembro aonde que eu estava, mas eu estava numa reunião, e um irmão falou assim: hoje nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Eu falei: irmão, me perdoa, mas nós não estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Não chegamos nem ao perto do que era Sodoma e Gomorra ainda. Porque quando Jesus voltar, vai estar como Sodoma e Gomorra. Não é assim que a Bíblia nos diz? Então, nós não estamos na situação como nós chegaremos no tempo de Sodoma e Gomorra. Estamos caminhando para isso, viu? Aí a questão de ideologia de gênero, das escolas hoje, né? Só fazendo um parênteses aqui, esses dias foi a mãe lá se matricular seu filho na escola, e ela nos falou assim: eu estou tirando meu filho dessa escola porque lá não tem mais Dia dos Pais, Dia das Mães, não tem mais, estão ensinando verbos indefinidos, né? Verbos neutros, né, indefinidos, que não tem definição, tots, não. Então, quer dizer, não é todos, né, mas todos, tá, e por aí por seguinte. O Dia dos Pais e das Mães é dia da família, porque pode ser 2 pais ou 2 mães, né? Então, essa é a ideologia que as escolas estão ensinando hoje. Aí você imagina essa criança que está hoje com 3, 4, 5 anos na escola, quando ela chegar aos seus 20 anos, sendo bombardeado com essas coisas na sua cabeça. Como nós teremos aqui daqui uns 10 anos? Eu creio que está caminhando para nós chegarmos nisso, mas nós não chegamos ainda. E diz que a maldade do homem era continuamente má. Aí nós vimos que quando chegar esses dias, igual o dia de Noé, Jesus voltará. Na meditação, continuação na página 276, na 66, meditação, dizia: devemos lembrar que Enoque estava rodeado de uma influência tão depravada que Deus trouxe um dilúvio sobre o mundo para destruir seus habitantes por causa da sua corrupção. Então, o que nós vamos lembrar? Que quando Deus estava com Enoque, ou pouco depois, quando veio o dilúvio, a situação do mundo estava muito corrompida mesmo. Agora, eu pergunto para os irmãos, se a vida de Enoque deve ser a vida daqueles que irão viver nos últimos dias e serão transladados para não ver a morte, por que Enoque venceu, se a situação era tão corrompida naquela época? Não devemos nos perguntar, será que nós estamos nos aproximando dessa situação que Enoque vivia? Como estamos nós, se estamos representados por isso? Olha só, irmãos, diz que Enoque andou com Deus. O que é esse andar? Eu já vi explicação de que andar era uma transladação de sentidos, né? Será que é isso? Olha só, o segredo de andar com Deus, diz assim, Patriarcas e Profetas, página 88. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus
que não lhe foi permitido cair sobre o poder da morte. Qual que era a vida de Enoque? Era uma íntima comunhão com Deus. Eu estava, há umas 3 semanas atrás, eu estava na igreja de Arthur Alvim, eu estava passando a lição, e entrou um comentário, né? E um irmão disse, irmão, por que o fruto do Espírito é no singular e o fruto da carne é no plural? Já perceberam isso? Em Gálatas 5, né? Já leram? Já pararam para dar sentido? E os frutos da carne são. E os frutos da carne são. Agora, quando fala o fruto do Espírito é, né? Por que um é no singular e o outro é no plural? Irmãos, você pode ser um adúltero e não ser um ladrão. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Você pode ser um ladrão, mas não ser um fofoqueiro, um exemplo, né? Pode ou não pode? Pode. Agora, você pode ser um cristão. Você diz assim, não, eu sou uma pessoa cristã, eu temo a Deus, guardo o sábado, mas não pisa no meu calo que a coisa pega. Pode ser? Não pode. Você deixa de ser cristão no momento que você vai brigar com alguém, ou você injuria alguém, ou você deixa de ser cristão. A soma da vida cristã é 10 menos 1, o que é? É 0. Você só é cristão quando você tem o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, paciência, temperança. É um conjunto, irmãos, de coisas que te tornam um cristão. E a nossa vida com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, a comunhão que Enoque teve com Deus, é que fez a diferença nele. Por isso que diz as Escrituras, não podemos servir a dois senhores. Quando nós lemos em Hebreus, os heróis da fé, nós vimos que eles viviam nesse mundo como? Peregrino e estrangeiros. Mas nós estamos tão firmados nas coisas desse mundo que nós esquecemos que nós não somos desse mundo. Nós estamos, muitas vezes, cada vez mais pego às coisas dessa vida, tanto mais buscando as coisas dessa vida, que esquecemos muitas vezes até de ler a Bíblia. Não é assim? Nós esquecemos. Não é que esquecemos, não tem tempo. Foi o que a irmã falou aqui no Ministro Missionários. Não temos tempo. É tão corrido, que às vezes a gente vê, já foi o dia, está cansado, a noite chegou mal, faz uma oração e vai dormir. A nossa vida é essa. E quer ver, vocês vão para uma cidade grande como São Paulo. Quando você entrou no ritmo da cidade, você levanta meia-noite e vai dormir 10 horas da noite, que nesse dia eu tive que fazer. E senão você não dá conta de fazer tudo que você tem que fazer. E é muito corrido. Mas aqui diz que Enoque andou com Deus e ele vivia num mundo corrompido, mas ele tinha uma íntima ligação com Deus. E diz assim, 1 de Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, seja o quê? Santo. O que é ser santo? É totalmente separado. Os utensílios da ceia, você pode beber água ou um suco nela? Não, é somente para o uso sagrado, somente para a ceia. É um objeto santo. Nós temos que nos separar. As pessoas aí fora têm que nos ver e olhar que nós somos diferentes. Mas, infelizmente, nós estamos cada dia mais o quê? Nos aproximando, nos parecendo com o mundo. No nosso vestuário, na nossa alimentação, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de tratar as pessoas. E é assim que nós vivemos. O mundo está nos corrompendo, estamos deixando isso acontecer. Mas eu queria ler algum texto que está na Meditação Matinal de 2002, página 43. Olha só. Andou Enoque com Deus 300 anos antes da sua transladação para o céu. E o estado do mundo não era tão mais favorável à aperfeiçoação de caráter cristã do que é hoje. O que a Pena Inspirada nos diz? Que a vida, os dias de Enoque, não havia diferença dos nossos dias de hoje. Não tem. E como andou Enoque com Deus? Aí a Moade faz a pergunta, né? E como andou Enoque com Deus? E ela continua. Ele educou a mente e o coração para sentir sempre que estava na presença divina. E quando, em perplexidade,
sua oração ascendia a Deus para que o guardasse. Recusava-se a tomar qualquer rumo que ofendesse a Deus. Como que era o andar com Deus? Olha só, ele doutrinou somente, vamos usar essas palavras, né? Ele capacitou somente para saber que Deus estava sempre aonde? Na sua presença. E ele recusava-se fazer ou ir em qualquer lugar. Eu estou acrescentando alguma coisa aqui, mas o sentido é esse. Recusar ou fazer qualquer coisa que fosse fazer o quê? Desagradar a Deus. Olha que coisa séria. Esse foi o quê? O andar de Enoque com Deus. E ela continua. Mantinha ele, o Senhor, continuamente diante dele, ou de si, né, como diz o texto. Orava, ensina-me teus caminhos, para que eu não erre. Qual é a tua vontade a meu respeito? Que farei para honrar-te, Deus meu? Isso era o propósito do coração de Enoque. Ele sempre pedia a Deus, Senhor, me ensina o teu caminho, mostra o teu caminho, faz com que eu possa sempre te agradar. Esse era o desejo do coração de Enoque. E esse foi o segredo da vitória de Enoque. Ele conseguiu ter uma comunhão tão íntima e doutrinar, ele conseguiu manter a sua mente tão ligada a Deus que ele sentia constantemente a presença de Deus diante dele. E ele andava orando a Deus, pedindo que Deus sempre o guiasse. Agora eu pergunto, nós, eu e você, como estamos? Qual está nossas orações de manhã, né? Qual está nossas orações durante o dia? Será que eu me entristeço quando eu faço alguma coisa que não agrada a Deus? Como estão os nossos corações nesses momentos? Será que nós choramos quando nós fizemos algo de errado? Se tivéssemos que escolher algo, será que eu optaria fazer a vontade de Deus ou não? Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja, nós estávamos numa reunião, depois uma jovem me perguntou, me veio falar comigo, disse, irmão acha que Deus não vai me salvar por causa de um pedaço de tecido? O que irmãos acham? Eu falei, não, irmã, jamais, Deus é amor. Deus nunca vai deixar ninguém por causa de um pedaço de tecido, mas Ele vai deixar porque a pessoa não obedeceu Ele. Não é verdade? Não é um pedaço de tecido que vai deixar de salvar. Foi a maçã lá que fez Eva pecar? Não, foi a desobediência dela para com Deus. Porque eu disse assim, não come. E o que ela fez? Comeu. Não, era uma coisa simples. Quer dizer, não foi a maçã em si, foi a desobediência. Então não é um pedaço de tecido, não é a minha alimentação, não é eu guardar ou não guardar o sábado, é a minha desobediência, porque Deus disse, lembra-te do dia de sábado para santificar. E eu não obedeço, o que está acontecendo? Eu estou desobedecendo. Então, a minha desobediência para com Deus é que vai fazer diferença naquilo que Deus vai trabalhar em mim. Porque Deus, até na lição eu ia até falar, né? Mas por que Deus botou a fruta do bem e do mal? Ele podia, não podia? Podia. Mas o que fez Lúcifer ser destruído, sair do céu, foi que ele deixou de amar a Deus. O resumo de tudo é que ele deixou de amar a Deus. Ele começou a amar a si próprio com tão intensidade que ele esqueceu que ele era totalmente dependente de Deus. E Deus só vai levar para o céu aquele que ama Ele, aquele que vai sentir prazer de estar lá ao lado do Senhor. E o nosso amor para com Deus, ele dá fruto como deu a Enoque. Quando Enoque entendeu o amor de Deus para com ele, quando ele amou seu filho, ele entendeu o amor de Deus. E agora ele amou Deus tanto que ele queria estar na presença de Deus constantemente. Por que muitas vezes nós não damos fruto digno de louvor ao Senhor? Porque ainda nós não amamos Ele intensamente. Esse foi o segredo. Porque quando nós amarmos Jesus intensamente, todo momento da nossa vida, nós jamais iremos fazer algo que venha desagradar o nosso Criador. Foi o que aconteceu na vida de Enoque. Aí diz assim, e eles o venceram
falando de Apocalipse 12, né? Capítulo 11, falando dos salvos dos últimos dias. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até o quê? Então, os salvos dos últimos dias vão amar a sua vida? Não, eles querem estar ao lado de Jesus. Quando falaram para o discípulo, pessoal, olha, bota desceu esse perdão, estou misturando as bolas aqui. Quando disseram para o discípulo, olha, não prega mais esse evangelho, o que disseram? Ai de mim se não pregar o evangelho, né? Não é mesmo? Fez a diferença na vida deles, não fizeram? Pedro, quando disseram, não, tu é um deles, o que ele fez? Não, jamais, não, nem conheço. Mas quando Deus olhou, Jesus olhou para o coração dele, olhou para ele, fez a diferença ou não fez? Dizia mais que naquele momento houve uma conversão no coração de Pedro. Quando Jesus olhou, olhar assim meigo, olhar terno, dizia, Pedro, eu sabia que você não tinha força ainda, né? Mas depois, a vida de Pedro mudou totalmente, porque ele amou Jesus intensamente. E agora ele não tinha mais medo de morrer por causa que ele era cristão. Não, quer morrer, morre. Aí Paulo diz assim, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Porque nós amamos tanto Jesus que nós queremos estar com Jesus. E eu desagradar a Jesus vai me tirar a oportunidade de estar com Ele para a eternidade. Então diz que aqui eles não amaram a sua vida até a morte. Nós precisamos buscarmos isso. Olha só o que a Pena Inspirada nos diz. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sobre o poder da morte. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esse é o caráter que nós devemos alcançar. O caráter de quem? O caráter que Enoque alcançou. Nós precisamos buscar. E diz assim, então, como o mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá, seguindo os impulsos do seu coração corrompido e os ensinos de uma filosofia enganadora, os homens rebelar-se-ão contra a autoridade do céu. Mas como Enoque, o povo de Deus procurará pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, advertirão o mundo na segunda vinda do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversação e exemplo condenarão os pecados dos ímpios. Assim como Enoque foi trasladado para o céu antes da destruição do mundo pelas águas, assim os justos vivos serão transladados da terra antes da destruição pelo fogo. Olha que bênção maravilhosa. E hoje eu digo assim, eu quero ser como Enoque. Esse deve ser nosso anseio. Buscar o Senhor, porque eu e você, se estivermos vivos, e se formos fiéis, se amarmos a Jesus e andarmos com Ele constantemente, nós seremos esse povo que advertirá o mundo do juízo. E antes que Deus destrua esse mundo pelo fogo, como Enoque, nós seremos transladados vivos para não ver a morte. Eu tenho essa esperança. Você tem, irmãos? Amém? Nós temos que ter. Está na meditação Patriarcas e Profetas, na página 89. E na meditação de 1989, página 341, diz assim: quando Deus levar para o céu os membros de sua igreja, faloá porque eles com ele têm andado aqui na terra, recebendo de cima a força e sabedoria que os habilitaram a servi-lo corretamente. Então, quando Cristo vir buscar os seus, Deus vai levá-los porque eles andaram com o Senhor aqui e receberam força do alto para andar com Ele corretamente aqui nesse mundo. Eu quero pedir que cada um de nós possamos termos esse anseio e tentar buscar de todo o coração, buscar ter uma comunhão tão íntima com Jesus, que nós possamos realmente
sentir a presença do Senhor constantemente em nossa vida e evitar de fazer ou ir em qualquer lugar que venha desagradar o Senhor. Que Deus abençoe para isso. Amém. Amém.